Salvador, e a nuvem
nossa notação em cântico até a Cristo, ele tinha certeza do que ele era, tinha recebido, do que ele estava falando, e ele estava dando testemunho que ele estava cheio da graça de Deus, porque ele tinha aquela visão que não trazia conclusão, a visão da vitória. Ele expressou: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos isso. Por que ele disse isso? Porque ele compreendeu que as oposições do mundo, as pessoas não trariam fracasso à vida dele. Isso significa que ele estava muito bem estruturado na palavra de Deus. Paulo foi um homem que passou por vários tipos de tentações, de lutas, de oposições dos judeus, de alguns que eram contra ele, e alguns e até bastante, mas ele se firme na palavra porque estava estruturado nela. Nós também somos assim, da mesma maneira, porque a mesma graça que estava em Paulo está em nós. Assim que dediquemos também como ele dedicou. Tem essa também observação. Aí, em meio aos altos e baixos que ele passava, ele cantou: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele faz a declaração de Cristo, que aquele que nem mesmo seu filho poupou, como não daremos nós por ele todas as coisas, diz a palavra do Senhor, nosso amado Deus? Tanto é que Cristo Jesus foi dado por Deus para a nossa salvação, mas de outra maneira que essa Escritura já tinha dito no passado, ele seria o Cristo sofredor. Sofredor por qual motivo? Sabemos disso. O motivo do sofrimento de Cristo foi para que nós fôssemos edificados e reedificados nele, diz a palavra do Senhor. Quer dizer, de uma maneira bem esclarecida, ele continua nessa expressão, no versículo 33, ele expressa que nós temos o Espírito de Deus nos dá uma visão, uma sensibilidade de nós estar sempre convictos daquilo que somos. Firmeza. Ele sabia que viria quantas coisas para opor contra ele para separar, mas não, ele está referindo aqui, está referindo a palavra, né? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Por que é Deus quem justifica? Porque foi só Ele, o único Deus, que deu Cristo Jesus para os nossos pecados, para nos garantir seguros dele. Quando vem a acusação, ninguém pode condená-lo, porque é Deus que justifica. A visão ótica, a visão humana não é possível captar algo que só Deus pode fazer. Deus pode fazer, só Ele pode fazer, não tem outro meio. Porque no princípio das convenções, Deus expressa: se só eu que podia te condenar, mas já que você me aceitou, agora sou eu que te justifico. E também só tem um que morreu. Ele ressuscitou. Isso na ordem divina. Foi Jesus, o Senhor da glória. Mas porque Deus ressuscitou Cristo, ressuscitou por motivo de não ter pecado. Isso aí é um grande significado dessa palavra. Qual nós tivemos ainda no comentário hoje sobre 1 Coríntios, né? 2 Coríntios 15:17, na sequência, e Deus enviou o seu Filho para reconciliar consigo o mundo, não imputando os seus pecados, mas pondo em nós a palavra da reconciliação.
mas foi feito pecado por nós. Somente o Espírito de Deus, somente o Espírito Santo nos dá esta orientação, nos dá esse entendimento tão importante para que nós possamos sentirmos consolados em tempos tão opressos, tempos tão cheios de opressão, tempos tão cheios de contradição, tempos tão agitados, e a gente, no meio dessa agitação, Paulo, passamos como, digamos, como Paulo. Paulo estava também num tempo de perseguição, porque ele estava preso, às vezes estava solto, às vezes estava preso, mas não ficou mais preso do que solto. E ele coordenando essa palavra, que diremos nós? Deus é por nós, quem será contra nós? Tinha muita gente contra Paulo na época, que os romanos prenderam, castigaram, tinha os judeus que perseguiram, tinha as autoridades que revoltavam contra Paulo, mas com tudo isso, Paulo foi um homem que teve uma grande segurança na palavra. Não sei se você sabe, mas Paulo, quando estava preso, Deus preparou um soldado piedoso para que estivesse ligado ao Paulo. Ele andava acorrentado, ligado ao braço do soldado, porque o soldado ia para um lado, ia para outro, Paulo estava ligado a ele. Mas só que ele, se não for necessário, irmão, ele só fala o soldado, mas não fala o nome, pelo menos o seu nome. Ele não é? Está no fim do capítulo 18, de 28 de Atos dos Apóstolos. Eu vou encolhar mais tempo, e Paulo estava ligado com o soldado, ligado à corrente, mas aquele soldado era piedoso. Ele era piedoso porque, se Deus é por nós, quem será contra nós? Até as autoridades que Deus prepara de uma maneira de coração quebrantado, para que nós possamos entender bem que estamos seguros em segurança máxima em Cristo Jesus, o Senhor da glória. E Ele continuou nessa firmeza. É bom que alguém, quando encontra Cristo Jesus, encontra com segurança. Entenda que Ele traz o encontro com segurança, com plena firmeza. E agora ele está em Mateus 34, e ele diz, não é? Diz que ele justifica, e quem os condenará? Interrogação. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. A intercessão não é apenas simplesmente orar. A intercessão é falar com outros e mais outros, intercedendo, lembrando, dedicando, integrado ali naquela intercessão, naquele corpo, para que a pessoa fique firme diante de Deus. E ainda Paulo faz essa expressão, não só Paulo, mas todos os apóstolos, quando ele cita o Cristo, ele cita a ressurreição. Por que ele cita a ressurreição quando cita Cristo? A ressurreição dentre os mortos. Porque ninguém ressuscitava. As pessoas morriam e a morte ficava com eles detidos. Não tinha direito de ressuscitar, porque a morte reinava sobre todos. Por quê? Porque tinha pecados. É como se a morte fizesse um check-up e examinasse a pessoa, não volta, ela não vai voltar à vida, porque o pecado não deixa. O pecado corrompe, o pecado detém, o pecado se
uma segurança que somente Ele pode dar. E o apóstolo, muito experiente, o que nós devemos ter também na vida experiência, sabe? A Bíblia ela nos inspira, você vai lendo a palavra, pode ser uma grande multidão, ou duas pessoas, ou até mesmo uma pessoa sozinha lendo a Bíblia, meditando, ela vai crescendo em justiça, vai crescendo em graça, porque a palavra ela é inspirada, inspirada de tal maneira que é suficiente para nos capacitar. A gente pode avaliar que o apóstolo Paulo, às vezes preso em uma cadeia debaixo da terra, assim, era masmorra romana, não tinha direito a banho de sol, estava lá totalmente isolado, lá dentro do porão. Aquela prisão, ela era subterrânea, debaixo da terra, e ela era assim, ó, para chegar até no porão ia volteando, não era reto, porque reto para baixo não tem como, escorrega rápido. Então era de volta, ia volteando, descendo, até chegar lá naquele porão subterrâneo, terrivelmente sem ar, sem sol, sem nada. É assim que testemunhou, e Deus testemunhou o efeito da fé na vida de Paulo. Mas mesmo naquela situação, Paulo estava inspirado. A inspiração não cessava de incentivar a Paulo, a ponto de ele estar cantando, preso e cantando. Já pensou? Que fé tremenda! Às vezes a gente está livre e gemendo, né? Às vezes a gente geme por motivos justos, mas também às vezes gememos por coisas tão simples que no lugar de dar graça, às vezes a gente reclama. Mas é bom que meditemos bem na palavra, que faremos bem as escrituras, comparemos bem os homens de Deus, não somente Paulo, mas outros, que passaram por um processo de grande atrocidade, grandes perigos, mas só que o poder de Deus sempre é mais forte. Sempre Ele supera todas as coisas, por isso que Ele está repelindo. Se Deus é por nós, Ele será contra nós. Quem era contra nós? Quem será? Não, muita gente. Não, muitos. Quem será contra nós? Quem será contra nós é o inimigo, é os inimigos. Eles são contra nós. Mas o apóstolo para ele faz aqui uma retrospecto, faz aqui um comentário que tudo que é contra nos separa da gente de Cristo. Tudo aquilo que é contra nós não separa. Olha quantas coisas que tem aqui contra nós aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos prosseguindo. Olha aqui quem é contra nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Uma interrogação. A tribulação, a angústia, a perseguição. Quantas coisas tem contra nós aqui? É bom que nós analisemos, examinemos bem a palavra e meditemos nela. Olha aqui, ó. Quem nos separará, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? De Cristo, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quantas coisas tem contra nós aqui? Uma grande listagem de coisas que são contra nós. Mas o Senhor da glória, Paulo estava dizendo, que pelo amor de Deus, através de Cristo, que entregou Ele por nós, nada disso nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então tem muitas coisas contra nós. Às vezes problema em alguns lares, problema pessoal, muitas das vezes problema com escassez, e é contra
gente está sempre crescendo. Crescendo e recebendo mais orientação, recebendo mais instrução, recebendo mais firmeza e segurança quando medita. Porque se somente ele pode condenar, e esse que é Deus que pode condenar não nos condenou, se é Ele o único que pode condenar, vem as outras coisas usadas pelo mundo também para trazer impedimento, mas só que é Deus que justificou. Então os impedimentos não prevalecem. Por que não? Porque Paulo faz aqui essa interrogação do 35. São várias coisas: fome, perseguição, angústia, tribulação, a fome, a espada. A espada significa que quando alguém se revolta com uma pessoa de tal maneira que a gente tem casos registrados na Bíblia que as pessoas foram feridas ao fio da espada e morreram, só que não afastaram elas de Cristo. Por que não? Porque é Ele que justifica, não é ninguém, é Ele que justifica. E ainda, Ele, além de se justificar, Ele garante a sua justificação por nós. Isso é muito importante para nós. Vamos dar prosseguimento nesse trabalho tão importante, né? Perigo a espada, né? Agora está escrito aqui: ó, os inimigos aparecem. 35, 36. Como está escrito: pelo amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Tem inimigo. A morte é o grande inimigo da pessoa, mas ela também foi vencida por Cristo, Senhor da glória. Vamos ver aqui. Todo dia fomos recrutados como ovelhas para um matadouro. Isso aqui é a palavra do Senhor. É um contexto já do Antigo Testamento, e os mesmos pais primitivos tinham aquela visão de glória, tinha também a visão da perseguição. Não somente visão, mas eles viviam às vezes com a época de perseguição. Não retrocediam, não voltavam. Mas porque estavam muito bem visualizados em Cristo. Você tem uma visão em Cristo, você está bem com ela, consigo mesmo, com ela, e também está convivendo com as oposições que vêm, para que não sejam surpreendidos por elas. Isso é muito lindo aqui na palavra de Deus. Vamos analisando esse comentário.
para você não ter certeza de salvação, a menos que a gente não medita como se deve. Mas precisamos meditar. Seus irmãos, deixa depois que está compreendendo. Amém. Está compreendendo? Então vamos só ficar só nessa palavra, não tirar o assunto, porque ela vai servir, está servindo para nós agora, e essa palavra servirá para nós no futuro. Então nós temos que ter essa visão de crer nessa palavra como está escrito. Crer nela como está escrito nessa palavra, a palavra de Deus. Ela não é difícil, mas temos que prestar bem atenção para que nós aprendamos e vivamos. Vamos ter aqui, né? Quem nos separa, diz nos comentários, quem nos separará? Pois está aí, aqui no versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Versículo 37. E ele fala que somos vencedores, está na presente. Não tem espaço para você não ter certeza da salvação, a menos que não compreendeu o efeito da palavra. Mas como a palavra é inspirada e ela nos capacita, quando temos vontade de aceitar a palavra, automaticamente o que mais precisamos é ter certeza do quê? Ter certeza do quê? Tá? Mas podemos falar com bastante segurança. A salvação. E o que é a salvação? A salvação, ela vem acompanhada com todos os 10 vivências que Deus direito. Quem tem salvação tem revelação. Está compreendendo? O salvo tem revelação. Todo salvo tem a revelação de Deus na vida. Então, o salvo, ele é revelado, ele mesmo, pelo Espírito de Deus está nele, ou nela, na pessoa. O salvo. Então, o salvo, ele tem qualidades suficientes para testemunhar que ele é salvo. Se a pessoa tem certeza que é salvo, claro que ela tem discernimento como salvo. Aí ela já tem essa propriedade própria, chamada direito adquirido, direito nato, direito que Deus deu para nós. Então, junto com a salvação, vem revelação, discernimento, sabedoria, mansidão, bondade, bondade conservada, vem também paciência. Junto com a salvação, vem o amor, junto com a salvação, vem também a alegria das alegrias. Quantas qualidades já veio aqui? Veio muito qualidade junto com a salvação. Junto com a salvação vem também a humildade. Vem a humildade e vem todas essas qualidades que o salvo tem. Porque a salvação, ela é dada por Deus através de qualidade. O testemunho da salvação é as qualidades. É essas qualidades que nos revelam que somos salvos. Outra coisa que acompanha a salvação é o contentamento com aquilo que já temos. A salvação. Quem está salvo está contente com aquilo que tem. Por quê? Porque ela sabe que Deus cuida. Se Deus cuida, a ansiedade não vai ser deixada de lado, vai ser desprezada, vai ser varrida. A ansiedade. Quero dar um exemplo disso. Só um minutinho, pastor. Eu tenho muitas revelações, só que as pessoas duvidam. Ele tivesse revelação, eu tinha medo. Só que eu tenho posições fortes sobre essas coisas erradas no meio da vida. Ela não sou bravo, sabe que ela quer dar corrigir aquilo, para parar com aquela palhaçada, entendeu? Mas
para comentar uns com os outros sobre a riqueza da graça de Deus que está dentro da pessoa. Dar o salve é isso, ele tem comentário para ele mesmo e para dizer com outras pessoas que estão na mesma posição de salvação. Agora, outras pessoas que não é crente, a palavra fala isso, ele não é, a mesma pessoa deu lugar, senão é falar que Jesus salvou, Jesus salvador da própria pessoa e não entrar em discussão de palavras com outras pessoas. O salve ele está sempre mais meditando e falando. Um exemplo, né? Um grandão, visita a igreja, um grandão. Muitas vezes ele mostra a visão para uma pessoa, só que eu não vou falar. Não, mas a mesma pessoa tem visão. Não é isso, você transmitir sua visão com outra. Cada um de nós temos visão. Se ela é salva, ela tem visão própria. Hoje nós estamos mais na posição de ser um controlado pelo outro, não. Nós estamos na posição de ser edificado, cada pessoa, edificada sobre fundamentos. Nós somos edificados. Edificados nós, fundamentos. Então a edificação, ela é pessoal. Cada um de nós tem um potencial suficiente para satisfazer nossas emoções, que vai mesmo do que as nossas razões. Então a salvação, ela nos posiciona de uma maneira que a gente sente mais diplomático. Diplomático quer dizer, fala menos. A gente fala menos, medita mais, e a correção da salvação, ela está no padrão pessoal de cada pessoa. Então, se você tem a salvação, você tem possibilidade para fazer comentários com quem gosta de comentários. E com quem não gosta, não tem como comentar. A salvação. É complicado, porque tem muita pessoa ouvindo até aqui, não entende nada. Não, mas isso aí você ensina, prega e ensina, não é? E todos que recebem a Cristo, não sei se os irmãos estão compreendendo, isso é muito importante. Os que recebem a Cristo têm qualidades. E essas qualidades, geralmente, é para todos que recebem a palavra. Agora, para aquecer as qualidades, para você criar amizade com a pessoa. É para amizade, não é para inimizade. Criar amizade com quem é portador da amizade. Falando uns com os outros, está escrito, não é? Lá em Efésios 18. Falando entre vozes e salmos, hinos e cantos espirituais. Cantando e salmodiando com graça em vossos corações. Dando graças por tudo de acordo com a vontade de Deus. Por tudo dai graças, mas no contexto, a vontade de Deus. Por que isso? Porque vem o Espírito Santo, é um só, que atua em todos, mas não para criar atrito, para criar amizade e conservar a amizade em Cristo, Senhor da glória. Isso nos tranquiliza. Por isso que Paulo está referindo aqui nessa palavra que em Cristo nós somos mais do que, mas ele expressou essa palavra porque ele tinha certeza do quê? Salvação. Que ninguém se considera vencedor a não ser que ela sinta o sabor de ser salvo agora. Se não sentir o sabor que vem, como estou falando, com qualidades que são demonstrativas, referentes ao caráter de Jesus em nós, então ela não pode dizer que somos mais que vencedores, porque a palavra somos está no presente. Somos vencedores agora. É agora que somos vencedores. Só que dois vencedores, quando se encontram, eles vão contender ou vão comentar? Comentar, porque todo salvo ele é temente a Deus. E quem é temente a Deus, considera o seu semelhante. E entra numa conversa de acordo. Por isso que a palavra está referindo isso. O fundamento é isso. Como está referindo. Uma vez, depois eu na moto do meu pai, Deus falava assim para mim, usando para a coroa de nela. Minha serva, a partir de hoje a sua vida não vai ser mais igual.
se nós não comentarmos com os outros, nós não temos testemunho de salmos. A palavra ensina isso. Eu vou até dar tempo ainda, olhar esse comentário. Mas antes, como eu tinha citado em 1 Timóteo 6, 8, 7 e 8, lá no fim da Bíblia, eu contei com os irmãos, e Paulo, naquela situação, com uma visão aqui direto nas cartas de Paulo e o seu testemunho, ele soltava as igrejas a maneira que traria a salvação. Qual o potencial da salvação? Timóteo 6, vamos ver o que diz a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Versículos 7 e 8, capítulo 6. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Isso é o contentamento. Versículo 8. Tendo, porém, sustento com que nos cobrimos, estejamos com isto contentes. Deixa até. Então já traz o contentamento. O Senhor está sem roupas. Tem roupas para vestir. Ela também viu o seu café. Hoje, a providência social, nós sabemos providências governamentais, tem auxílio de várias maneiras, para as pessoas, até para as pessoas que moram na rua, não falta roupa para eles, a mesmo que eles não saibam usar, e também eles têm comida. E olhando na visão cristã, nós temos sustento, eles têm também, quem só tem, e temos cristão também tem. Agora o nosso contentamento é isso, é o pão nosso de cada dia. Temos com que nos comer, alimentar-nos, e a vestimenta traz contentamento. Por quê? Porque quanto mais você se ajuda aqui na terra, mais fica aquela grande herança para quem às vezes nem trabalhou, e fica aí. Salomão fala muito disso lá no Eclesiastes, né? Capítulo 3, na sequência, é vários lugares que Eclesiastes ele fala sobre a pessoa que enriquece muito, enriquece, às vezes até faz uma economia desnecessária, mas depois deixa tudo aí. Então, a salvação, ela traz um contentamento. É uma realidade isso, salvação. Por isso que Paulo estava referindo, por isso que fazia todo aquele comentário, que vinha toda aquela condição sobre ele, mas ele se sentia vencedor em tudo, expressou que a única coisa que podia separar Cristo era a morte, outras coisas também, mas nem isso separou. E aqui está vendo o contentamento, que a gente é contente, mas esse contentamento é dado por quê? Dado pelo Espírito de Deus, ele nos contenta. Outro contentamento que temos na salvação, todo salvo ele é temente a Deus. Quem é temente a Deus, ele gosta de fazer comentários com o outro que é temente. Dois tementos. É um testemunho de temer a Deus. Temer quer dizer medo. Temer quer dizer respeitar, considerar. Ter medo de
E para que isso eu ficava horas e horas comentando, ganhando tempo, perdendo tempo, ganhando tempo com as pessoas, para que a palavra infiltrasse nas pessoas e elas pudessem ter aquele clima, sabe do quê? De paz. A paz é a paz de Deus, ela excede todo o nosso tempo mais longe. O livro de Malaquias, logo no passado no livro de Mateus 3, versículo 16, né? 16, na sequência. Olha o que diz a palavra. 16. Vem, dentro do lugar. Então aqueles que temem ao Senhor falam, cada um com quem? Com seu companheiro. Com seu companheiro. Deixa a irmã terminar para depois nós comentar aqui o assunto, para ela também ouvir. Vamos aqui, vamos analisar. Olha, Malaquias 3, Malaquias. Pode olhar aí. 3,16. Então aqueles que temem o Senhor. Sim, pode até você mesmo continuar lendo. Então aqueles que temem o Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor imita e ouve. E há um memorial escrito diante dele. Há um memorial escrito diante dele, para que temem ao Senhor, e para os que lembram o seu nome. Pode ir 17? Sim. Eles serão até o 18. Tá, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei serão para mim, particular, tesouro. Poupá-lo-eis como um homem, poupar o filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Comentário. Temos que ter comentário e amizade uns com os outros em Cristo. Sem um comentário que edifica, a pessoa é um crente isolado. E os que se isolam, a Bíblia diz que não tem o Espírito Santo. É no livro de Provérbios 18 fala disso, Judas 9 também fala, né? Judas versículo 19 fala também disso. Deus que a gente comenta para a gente ser relativo um ao outro, para testemunhar que somos tementes a Deus. A aparência não é possível levar tal testemunho, somente a aparência. A aparência engana. Tem muitos crentes que dentro da igreja é uma coisa, lá na casa dele é outra. Não, mas aqui nós estamos falando é isso, que a palavra precisa que gera amizade. Amizade, comentário sobre Deus. Você teme a Deus? Teme. Então vamos falar sobre Deus nós dois juntos. Vamos comentar os dois juntos. Deus teme a Deus? Teme. Eu temo a Deus. Vamos dizer assim, a pessoa responde. Qual é o testemunho que você dá que teme a Deus? Mas o pastor não deu, você viu? Falando. O que é que significa? Qual você dá testemunho que teme a Deus? Ser comentário de Deus falando com o seu companheiro, se estiver perto, não é? Fala, o Senhor atenta-se o ouve e há um escrito no nome. Isso é muito prestar bem atenção nessa palavra. Vamos orar por ela. A senhora já aceitou, ela é bem conhecida, né? Já aceitou Cristo? Já aceitou Jesus? Então vamos orar por ela, nem não tivesse aceitado, vamos orar para que Deus dê a palavra. Senhor Deus, Pai poderoso, entristece a vida, Senhor. Deus, transformando ela também na tua palavra, e também apresentando, Senhor Deus, a família dela. E venha, meu Senhor, na glória também, se ainda não veio, Senhor Deus, ser transformados pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua graça maravilhosa, santa e divina, Senhor, e permanece para sempre.
senhora vai ficar quieta, é o sinal que a senhora aceitou a oração, tá bom? Confiança. Senta ela aí na vida. Nós estamos aqui no fim desse comentário, mas está compreendendo, irmão? Ah, mesmo? Você também está? Eu tinha uma dúvida hoje, que foi bom. Eu tinha assim, meia dúvida sobre a minha salvação, porque eu sou uma pessoa assim, brava, eu não gosto de coisa errada. Eu vejo coisa errada, não vou falar não, falo normal na pessoa. Não, todos nós temos. Isso não quer dizer que a gente não é, que a gente tem. Ele começa a me xingar, falar mal, me deu as costas, isso me xinga na terra, a falsidade no meio dos crentes. Mas a gente não olha muito para a gente, olha mais para Cristo. O salvo, ele tem um alvo de referência. O salvo, preste atenção nesse sinal. Eu sou do salvo. É que você ainda não está no fogo. Preste atenção, o salvo, ele tem um alvo de referência. Ela está falando que ajuda da salvação. Agora a gente pode. Mas não, essa questão de tudo isso que o religioso faz. Tudo isso o religioso faz. Ele toma ceia, ele louva, ele ora, ele jejuma. O religioso faz isso. Mas a questão não é apoiar nessas coisas que são boas, mas a questão é apoiar no alvo. O salvo, ele olha mais para Cristo. Porque se ele olhar do lado, o defeito não falta. Está compreendendo? Defeito não falta. E se nós olharmos muito mais para Cristo, o Espírito de Deus manda olhar também para dentro de nós. E quando nós olhamos para dentro de nós, encontramos também defeitos. Então a gente fica amortecido sobre olhar para o defeito dos outros. Porque o tempo de olhar para o nosso defeito é ocupado. Porque Cristo mostra o nosso defeito, Ele mostra a sua misericórdia, mostra o seu perdão. Por isso que o alvo do salvo é Cristo. Porque quando nós estamos referindo, você olha para Cristo, lá você não vê defeito nenhum. Olha no sentido de pensar, claro que não é visivelmente, você não vê visivelmente, mas no sentido de pensar mais em Cristo. E você pensa no Espírito Santo, você não vê defeito em Cristo. Aí quando cai um momento de a pessoa olhar para as outras pessoas, primeiro se ela está com a visão em Cristo, a visão de Cristo entra para dentro de nós. Aí nós vamos ver que às vezes tem nós, às vezes tem mais defeito que outra pessoa. Aí é onde entra a humildade e a renúncia da palavra de Deus e a nossa segurança e o testemunho que somos salvos, porque olhamos mais para os nossos defeitos do que para os dos outros. Aí quando nós olhamos para o nosso defeito mais do que para os outros, a gente se sente mais humilde. Não tem como. Por exemplo, pessoas que conversam comigo, vamos supor, está aqui dentro, mas vai na Assembleia, vai todo mundo igreja por aí. Aí chega lá na igreja, fica me queimando, falando mal de mim, de outras igrejas. Mas olhar para Cristo. Depois toma, Por isso que temos que fazer o quê? Temos que olhar para Cristo. Mas o amor é rígido, não pode ser dessa palhaçada não. Mas olhando para Cristo, que está compreendendo. Se eu olho para Cristo, eu não tenho nem tempo, irmão. Olhe bem. Olha como diz a palavra. Se eu olho para Cristo, eu não tenho nem tempo de descobrir que tem tanto que estão me invejando. Não dá tempo de isso. Não dá, você estar mais focado em Cristo. Se alguém fala mal de você, não dá nem tanto tempo você prestar atenção a isso. A prestar atenção está voltada para Cristo, Jesus, olhando para Ele. Esse minuto que falta aqui, vamos analisar essa palavra tão boa. Compreendeu? Chegar em mim, mesmo de outro ministério, falou assim: olha, fulano não é para a igreja? Tá. Eu não gostei. Fulano não foi para o meu ministério e está falando mal de você. E aí? Depois vem com Não, mas ele despreza, você não retruca, esquece, olhar para Cristo leva a desprezar isso. Desprezou, falou. Eu amo esse
para você ficar bem. E quem foi falar é mais fofoqueiro de quem falou. Por favor, né? A gente não tem que dar atenção à palavra. É por isso, mano, que a gente tem que estar dentro da palavra, né? Dentro da palavra, vamos aprender. Eu gosto dos Esse trabalho é muito maravilhoso. Vai aqui, ó, Hebreus 12, vamos ver? Que diz a palavra de Deus. Hebreus fala depois de quê, pastor? Hebreus 12 está depois de 2 Coríntios, não, depois de perto de Tiago, vai perto do Apocalipse, cara. Tá. Foi Timóteo antes de Tiago. Voltando ao Apocalipse, encontra João, Pedro, Tiago e Hebreus. Achei. Hebreus que qual? Hebreus capítulo 12. Nós temos que ir pela palavra para que nós sintamos bem qualificados. Que Paulo está dizendo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Está prestando atenção? Está prestando atenção? São muitos que é contra nós, só que o tempo não dá tempo de você ficar envolvido com quem é contra nós. Dá tempo de nós envolver com Cristo, o Senhor da glória, com Ele. Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, primeiro 3. Pode ler aí uma vez. 12, 3. 12, versículo 1 ao 3. Tá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que é tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira de que nos está esta proposta. Isso, ao versículo 2. 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que eles estavam apostos, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. De Deus. 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, estabelecendo os vossos ânimos. Então, olhando para quem? Para quem? Mas não é fácil, não. Mas olha, não é fácil, sabe por que é fácil? Presta atenção. É fácil porque é pelo Espírito dele. Olha, Jesus ele não mente. Ele falou que o jugo dele é o quê? O jugo dele é o quê? Suave. E o fardo. Mas não é mentira, é verdade. Por isso que se torna fácil para nós vencer. Porque ele não tem dificuldade em nos dar vitória. Ele não tem dificuldade nenhuma em desfazer dos embaraços. Porque ele faz isso com propriedade segura, com garantia segura. Então é fácil ele nos beneficiar, é fácil ele nos preparar e é fácil ele nos manter. Por que é fácil? Porque ele sabe manter, ele quer nos manter, ele pode. Aleluia. Aleluia mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Então, essa é a palavra que nos beneficia. Senão, olha aqui, olha. Quando você crê na palavra, irmão. Isso nos fortalece. Sim, e como fortalece? Quando você crê na palavra de Deus, a justiça vai crescendo. É na palavra que você aprende a ser mais praticante dessa justiça. Por isso que o culto é maravilhoso, tanto com muitas pessoas quanto com poucas pessoas. O culto sempre foi e é maravilhoso, mas no entanto ele seja um exercício aonde? Na palavra. Na palavra, porque a gente sempre, o peito de Cristo é crendo na palavra. E quando você crê na palavra, você recebe o quê? Temor, transformação, crença e ânimo. Só fica animada, olha, Cristo, alguém passou ali, falou coisa errada, não dá nem tempo de você ter tanta atenção, não. Eu nem tomei tanta ceia, não estava legal. Então, mas a ceia, ó, quem não toma ceia, peca. Vou explicar por que peca. Deus nos ajuda ou não? Sim, verdade. Mas olhe bem, para que ele nos ajuda? Para nos fortalecer. A crer. Então a gente é fortalecido quando pede perdão e crê e recebeu ajuda. Não pode rejeitar a ajuda. E o que é que faz a pessoa rejeitar a ajuda de Deus? Dúvida. É, Deus, olha.
E o que resta é a pessoa ser o quê? Confiante nele. Só pra querer, né? Crer. Se você não Se eu chega na hora, o poder de Deus é mais forte. Tem que crer nisso também. sabe qual, irmã? Quer ser feliz? Ser feliz. Olha só onde está Deus. Não vou falar, deixa eu te falar. Sabe por quê? Porque senão nem onde eu estava. Não. Só que eu estou aqui mesmo para adorar ontem, para adorar Deus, para adorar Deus. Ela tem a carga Se a dela. irmã está assim, ó, o irmão já está ficando com a mão na palavra. Entendeu? Se a irmã não entender, peça para Deus, dobra o joelho na madrugada, fala com Deus. Ou qualquer hora. Não precisa ser nem ser na madrugada. É qualquer hora. Na hora, eu entendo o quê? Nós vamos supor a pessoa ali te provocando, jogando Não. Você, olha bem. Se não for a pessoa, não nem tiver fica. Quem vive mais quieto, Eu mesmo, ó. vive melhor. Vive melhor. Vive melhor. Não existe que te trouxe. Não, mas se você olhar para Cristo, aquele que nunca nos fez de bobo, é esse que nos alegra. Eita, agora. Eita, Vamos agora. aquele que nos Já está lançando a palavra aí, ó. deu a vida por nós, entendeu? Mas você, olhe bem, compreendeu? Irmã, vamos agradecendo. Compreendeu ou não? Deus é maravilhoso. Tira o mais do meio, só isso. Deus é maravilhoso e Ele é bom, Ele é bom. Glória a Deus, você está aí. Glória a Deus. Compreendeu? Ela tem carga, ela tem problema. Eu tenho problema, irmã, tem problema. Nós temos, você tem. Só que nós estamos aqui alegrando uns com os outros em Cristo. A vida Maria não vai bater na pessoa que está ameaçando. E agora ainda vai dar essa ira? Vamos orar com você. Você que Deus não é terra, tem culpa, Deus dá certo. Mas agora você leu na Bíblia que Jesus vendo agora que ele estava preparado, rejeitou as afrontas. E ele foi para onde? Entrar lá na glória. Nunca pecou e pegou todos os pecados dos irmãos, dos pecadores. Isso. Agora eu vou ficar olhando para alguém que me acusa, que me aponta. Se o meu Jesus levou, gente, é uma falta de consideração com Cristo. Ele nunca pecou. E me levou os meus. Agora eu. Agora, se alguém quiser de nós bobos, mas quem podia fazer, não faz. Isso. É Jesus que ora agora e pronto. Encerrado. Ó, palavra encerrada e garantida. Compreendeu ou não? Agora você precisa o quê? Ter o direito de escolha. Você escolhe Cristo ou escolhe as afrontas? Eu sempre fui em Cristo. Então se cura. Quando a irmã começar a olhar, está lá, o mundo vai ver o que está Mas quando você faz bem, você esquece que fez o bem, lembra, mas não fica apoiado naquilo, porque quem vai dar a recompensa vem assim ou assim. Não é, então? Mas a recompensa vem assim da pessoa ou de Deus. De Deus. Então olha para quem? Para Cristo, que nem eu estou na minha casa, porque Deus falou comigo, não sai de lá, senão já ia preferir ir embora. Não, ele embora já nos fala para ficar vivo onde está.